Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a equação dos espelhos esféricos. Para isso nós temos aqui um espelho esférico do tipo côncavo e nós temos aqui dois dos raios principais que formam a imagem, né? Nós temos aqui o objeto e aqui a sua imagem. Lembrando aqui, ó, este raio atinge o vértice, ele retorna fazendo o mesmo ângulo, então quer dizer que este ângulo daqui de cima é igual ao de baixo e este outro raio passa pelo centro, então ele retorna pelo centro. Onde os dois raios se encontram, nós temos aqui a imagem sendo formada. Inicialmente nós vamos aqui demonstrar como se chega na equação dos espelhos esféricos. Então, se você não se interessa por essa demonstração, você pode pular diretamente para o exercício, seguindo a indicação na descrição do vídeo ou acelerando aí conforme você desejar, ok? Mas se é do seu interesse esta demonstração, então continue assistindo esta primeira parte. Para isso nós vamos separar aqui, ó, dois triângulos. O primeiro deles é esse que se encontra aqui embaixo, que é um triângulo do tipo retângulo. E o segundo deles é esse que se encontra aqui acima. Ok? Por que nós precisamos desses dois triângulos? Porque esses triângulos são semelhantes, já que esses dois ângulos aqui do checado são iguais. E esses dois ângulos aqui também são iguais, que são de 90 graus. Então eu posso aplicar aqui o que nós chamamos na geometria de semelhança de triângulos. Eu vou relacionar este lado do triângulo, que é sua altura, que eu vou chamar aqui de I, já que é a altura da imagem, com este outro lado daqui, para o outro triângulo, que eu vou chamar de O, que é a altura do objeto. Além disso, eu vou precisar da distância da imagem até o vértice, que eu vou chamar de DI, e da distância do objeto também até o vértice, que eu vou chamar de DO. Okay? Então, relacionando este triângulo com este, a gente pode obter o seguinte: I está para DI, assim como O está para DO. Ok? E trocando esses dois aqui de lugar, a gente pode fazer isso, né? Então, vai ficar I sobre O, que é igual a DI sobre DO. Esse veio para cima e esse veio para baixo, naquele processo disso que a gente chama de meio pelos extremos. Essa primeira expressão aqui que a gente achou é a expressão para o aumento linear, conhecido aqui como A, né? Então aqui é o aumento linear. Ele serve para a gente calcular o quanto a imagem aumentou, diminuiu ou permaneceu do mesmo tamanho comparado com o objeto. A gente pode fazer isso dividindo o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto ou a distância da imagem pela distância do objeto. Qualquer um dos dois a gente obtém o mesmo valor correspondente ao aumento linear. Ok? Agora nós vamos precisar destacar mais dois triângulos aqui na situação para podermos continuar com os nossos cálculos. Dessa vez um dos nossos triângulos será este que está aqui embaixo. E o outro será este que está aqui em cima, que mais uma vez são triângulos semelhantes. Como é que a gente pode saber disso? Este ângulo é igual a esse, já que eles estão de duas retas concorrentes, não é isso? E este ângulo aqui, ó, é de 90 graus, assim como esse outro daqui também. Então, são sim triângulos semelhantes. Continuando então com a nossa análise, nós vamos agora fazer a relação entre esses dois triângulos. Para isso precisamos das suas alturas, já temos aqui, ó, I e O, mas precisamos desses lados que estão aqui, ó. Nós vamos chamar esse daqui de X e esse outro daqui de Y. Vamos fazer então a relação entre esses dois triângulos. Como fazemos isso? Do mesmo modo do outro. I está para X, vamos escrever aqui, assim como O está para Y. E eu posso reescrever isso daqui, mais uma vez aqui, ó, fazendo meio pelos extremos, nós teremos então I sobre O é igual a X sobre Y. Então, observando aqui, ó, este I sobre O, obviamente, é igual a este I sobre O. Então, eu posso igualar este termo com este outro termo daqui, fazendo da seguinte maneira: DI sobre DO é igual a X sobre Y. A questão é que nós não temos nenhuma referência sobre quem é X e quem é Y. Então a gente precisa, dentro da figura, buscar elementos que sejam conhecidos e relacioná-los com esses X e Y.
Se a gente observar bem aqui, ó, a distância de C até o V é justamente a distância de 2 vezes o foco, já que o foco está bem na metade de C e V. Então eu posso dizer aqui que x, ele é quem? Ele é essa distância de C até V, que é 2f, 2 vezes o foco, menos esta outra distância daqui, que é a distância DI, ok? Do mesmo modo, eu posso dizer que y é quem? Esta distância total, que é a distância da imagem até o vértice, que a gente chama de DO, menos essa parte que corresponde do centro ao vértice, que é justamente 2 vezes o foco. Então, nós temos essas duas expressões para x e y e vamos substituir na expressão encontrada anteriormente. Então, a gente reescreve isso da seguinte maneira. DI sobre DO é igual a 2f menos DI sobre DO menos 2f. A partir daí, nós vamos fazer a manipulação desta expressão para achar uma relação entre esses três termos que estão aí presentes, DI, DO e F, ok? Vamos fazer isso então, começando a fazer o processo de meio pelos extremos, multiplicando aí de forma cruzada. Continuando então, nós teremos aqui, ó, DO, que multiplica tudo isso aqui que está em cima, que é 2F menos DI, que é igual a quem? A DI, que multiplica tudo isso que está aqui embaixo, que é DO menos 2F. Então, DO vezes 2F fica 2F DO. DO vezes menos DI fica menos DO DI. Igual a quem? DI vezes DO é DI vezes DO, ou também DO vezes DI, tanto faz, porque a ordem dos fatores não altera o produto. E esse vezes esse ficará menos 2F vezes DI. Aí então a gente pode agrupar aqueles que são semelhantes e nós teremos da seguinte maneira. Vamos deixar deste lado todos os termos que tem F, então ficará 2FDO. Este aqui, ó, está negativo, ele vem para cá, vem positivo, então ficará mais 2FDI, ok? Igual, este já está desse lado, deixa aí, DODI, e este estava negativo, passa para cá positivo, mais DODI. Por enquanto não faremos nada com esses termos, então vamos repetir aí, DFDO mais 2FDI, que é igual a, esses dois são iguais, então ficará 2DO vezes DI. Para simplificar essa expressão, a gente pode seguir de diversas maneiras, mas nesse caso específico, eu vou multiplicar toda essa equação por a fração 1 sobre 2F vezes DO vezes DI. Vamos entender o porquê agora. Se eu multiplicar toda essa equação por isto, abaixo de cada um dos termos, ou seja, no denominador, ficará este termo daqui. 2F DO DI, 2F DO DI, 2F DO DI. Assim nós vamos poder agora eliminar aqueles termos que são semelhantes, ou que são iguais na verdade, né? Então aqui eu corto 2F com 2F, corto DO com DO. Neste daqui eu corto 2F com 2F, DI com DI. Neste eu corto DODI, DODI e o 2 com o 2. Então o que sobrou em cada uma das partes aqui presente? Nós temos então aqui, ó, que aqui não sobrou nada, mas na verdade a gente disse que ficou 1, ok? E aqui embaixo sobrou apenas DI. Mas aqui em cima também sobra 1 e aqui embaixo agora só DO. E aqui em cima também sobra 1 e aqui embaixo apenas só o F. E esta é a nossa equação para os espelhos esféricos, que pode ser reescrita também de forma invertida, de modo como está aí. Ou seja, 1 sobre F, que é igual a 1 sobre DI, mais 1 sobre DO. E esta é a tal equação do espelho esférico, que também é chamada de equação de Gauss, ok? Quem é F? F é a distância do foco até o vértice. Quem é DI? É a distância da imagem até o vértice. E DO, a distância do objeto até o vértice.
Então essas são as equações que nós queríamos demonstrar. Agora sim a gente vai aplicar um exemplo, como utilizar estas equações. E esse exercício nos diz: um objeto é colocado a 10 centímetros do vértice de um espelho côncavo, cuja distância focal é de 20 centímetros. A que distância do espelho se formará a imagem do objeto? Vamos separar os dados aqui que foram fornecidos, não é isso? Primeiro ele diz que um objeto é colocado a 10 centímetros do vértice de um espelho. Então, se é o objeto que está sendo colocado, isso daqui, esse valor, representa a distância do objeto, que nesse caso é 10 centímetros, cuja distância focal, veja aqui, ó, a distância focal é o valor de f, é de 20 centímetros. Letra A, a que distância do espelho se formará a imagem. Então aqui vai ser qual é a distância da imagem, ele quer saber o valor de DI. Observamos bem, nós temos aqui ó, DO, F e DI, utilizamos então a equação dos espelhos esféricos, também chamada de equação de Gauss, que é escrita da seguinte maneira: 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Ok? Esta é a equação. Basta então substituir os valores que foram fornecidos e deixando o valor de DI. Então ficará aqui ó, 1 sobre 20, que é igual a 1 sobre DI, nós vamos calcular, mais 1 sobre 10. A partir daí a gente resolve da maneira que achar melhor. Nesse caso daqui específico, eu vou separar esse 1 sobre DI. Ok, ele vem para cá, ele vem negativo. E este 1 sobre 20 passa para o outro lado. Também vem negativo, já que ele estava positivo. Por enquanto, nós vamos repetir essa parte daqui, ó. E essa outra parte nós vamos fazer o MMC entre 10 e 20. Se não lembra, vamos fazer aqui do lado de 10 e 20. Como é que faz o MMC? Começa dividindo por 2, então aqui fica 10, aqui fica 5, depois por 2, dá 5 e 5, depois por 5 fica 1 e 1. Então aqui 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Então o MMC daqui é 20. 20 dividido por 10, 2. 2 vezes 1, 2. Menos. 20 dividido por 20, 1. 1 vezes 1, 1. Então aqui nós teremos menos 1 sobre DI, que é igual a 2 menos 1, 1. E aqui embaixo fica 20. Chegamos na resposta final? Claro que não. Como é que nós temos que fazer aqui então? Vamos fazer aqui meio pelos extremos, certo? Então ficará DI vezes 1, que dá DI. E aqui menos 1 vezes 20, que dá menos 20 centímetros. E agora que nós obtivemos um resultado negativo, isso daí tem algum problema? Não há nenhum problema, isso somente indica o sinal negativo, que a imagem formada é virtual. Toda vez que a imagem for negativa, que o valor da distância da imagem é negativa, indica que então esta imagem é virtual. A letra B nos pede: mostre em um diagrama a formação da imagem do objeto. Então vamos buscar fazer isso daqui. Nós temos aqui então o eixo principal. Digamos que aqui seja o espelho que esteja falando. Lembrando que é um espelho côncavo. Foi dito na questão que a distância focal é de 20 centímetros. Então, utilizando aqui esses quadradinhos como referência, eu vou dizer que a distância focal estará aqui, ou seja, deste ponto a este, nós temos 20 centímetros, ok? Mas o que foi dito na questão é que o objeto ele está justamente em 10 centímetros do espelho, então ele está na metade do foco, ele está aqui mais ou menos. Então vamos colocar esse objeto aqui. Então aqui é o nosso objeto que está a cerca de 10 centímetros do espelho. Como é que a gente vai formar a imagem dele, né? Do mesmo jeito que formamos antes. Primeiramente, um raio que atinge o espelho de forma paralela, ele reflete voltando pelo foco. Nesse caso aqui específico, como a imagem, o objeto está depois do foco,
é necessário fazer o prolongamento desse raio aqui para este lado. Ok? De outro modo, a gente pode também fazer aqui, ó, que o raio que incide no vértice, ele retorna fazendo aí o mesmo ângulo. Vamos tentar aqui fazer o mesmo ângulo. E esta parte que é refletida também deve ser prolongada para o outro lado. Então aqui foi o ponto de encontro. A sua imagem então vai ser formada justamente nessa região aí. Então aqui nós temos o objeto e a imagem, certo? O que é importante saber sobre isso daí? Aqui não está exatamente fiel à realidade porque eu não medi direitinho esses ângulos aqui. Mas é mais ou menos dessa maneira. E é importante saber que esta imagem ela é virtual. Por quê? Porque ela é formada por esses raios que são prolongados. Então, quando o objeto está depois do foco, a sua imagem é virtual, direita e também aqui maior do que o objeto, ok? Na letra C nos é perguntado qual será o aumento produzido pelo espelho. Quando ele pedir aumento, a gente está falando do aumento linear, que a gente chamou de A, e a gente pode fazer isso daí simplesmente dividindo a distância da imagem pela distância do objeto, ou o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, mas esses dados não foram fornecidos. Essa distância da imagem nós calculamos na letra A, vale 20 centímetros, a gente coloca aqui em módulo, certo? Já que lá era negativo. E a distância do objeto foi de 10 centímetros. Então aqui nós teremos 20 dividido por 10, que dá 2. O que é que significa esse valor 2? Significa que a imagem é 2 vezes maior que o objeto. E aí nós temos finalizada a nossa questão. Finalizando então esta parte, nós vamos falar agora sobre os sinais dentro dessas equações. Os sinais vão depender da imagem e da sua distância e principalmente se ela for virtual ou real. Tudo que for real sempre terá valor positivo e tudo que for virtual sempre terá valor negativo. Então vamos começar pelo foco. O foco do espelho côncavo, ele é um foco real, então ele é positivo. Já o foco do espelho convexo é virtual, então ele é negativo. Na hora de substituir na fórmula, observe, é espelho côncavo, positivo, é espelho virtual, negativo. Agora, a distância do objeto, independentemente se é do espelho côncavo ou convexo, ela é sempre positiva, porque o objeto sempre está do nosso lado. O objeto é uma coisa real, então ele é sempre positivo. Agora, a distância da imagem, ela pode ser positiva ou negativa. De que forma? Se essa imagem for virtual, a distância também será negativa. Se a imagem for real, ela será positiva. Então, em resumo, tudo que é real é positivo e tudo que é virtual é negativo.